Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então agora retomando aí, né, com os nossos vídeos, hoje é o primeiro vídeo que eu gravo aqui no nosso novo endereço, na nossa casa, e você que nos assiste, que faz parte, né, aí da nossa família, eu convido vocês a ficar conosco, tá bom? Hoje, na verdade, eu quero compartilhar, na verdade, uma reflexão, tá, com as mulheres. Ok? Principalmente com as mulheres. O Senhor tem me incomodado há algum tempo já quanto à questão do resgate de alguns princípios que ao longo do tempo foram se perdendo, né? No meio da igreja, no meio das famílias. E a gente tem falado, né, bastante sobre educação de filhos, né? Sobre educação de maneira geral. Mas hoje eu quero falar especificamente com a mulher, com você mulher. Você que é esposa, você que é mãe, você que é filha, você que é mulher, enfim. E foi algo que o Senhor falou comigo muito especificamente. Eu nunca tinha olhado para esse versículo que a gente vai ver agora dessa maneira, dessa forma. Foi uma coisa bem impactante mesmo. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí, se você quiser acompanhar comigo, a gente vai ler Marcos 12, de 28 a 31, que fala sobre os mandamentos. Há vários versículos na Bíblia que fala sobre os mandamentos, que fala sobre, na verdade, né, os dois mandamentos principais, aqueles 10 que o Senhor Jesus veio, resumiu a 2, né, amarás o Senhor de todo o coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente vai ler somente um para não se estender muito, ok? Mas depois, se vocês quiserem, eu posso passar todos os versículos que vai estar falando sobre isso. Então, a gente vai ler Marcos 12, de 28 a 31. E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus lhe respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, esse está em Marcos. Agora nós vamos para Romanos 13, 9. Por isto, tu não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora nós vamos para Gálatas 5,14. Apareceu uma notificação aqui. Porque toda a lei é cumprida em uma só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu acho que o Senhor queria deixar bem enfático esse ensinamento. Tiago 2,8 nos diz assim: se cumprirdes a lei real, conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Em algumas versões diz assim: estarás agindo corretamente. Na King James atualizada fala dessa forma. Ok, então nós entendemos aqui, né, que uma coisa clara. Qual é o segundo mandamento, maior mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o nosso próximo? Foi esse despertar que o Senhor me trouxe. Quem é o teu próximo? Então, nós como mulheres, quem é o nosso próximo? Então, o nosso próximo é aquele irmão que está na igreja. O nosso próximo é
o nosso colega de trabalho, o nosso próximo são os homens que estão passando na rua, que estão ao nosso redor. O nosso próximo é em um churrasco de família, o nosso próximo é o nosso cunhado, é o nosso sobrinho, o nosso primo, o nosso tio, enfim. Nós vamos olhar agora esse texto, esse versículo, esse ensinamento, segundo essa ótica, como mulheres de Deus, como mulheres que querem cumprir os mandamentos de Deus, que eu sei que há mulheres que querem cumprir os mandamentos de Deus. Então aqui o Senhor me fez pensar dessa forma, e eu nunca pensei esse versículo dessa forma. Eu sempre entendi, né? Amarás do teu próximo. Então aqueles que estão perto de mim, os familiares, as crianças, eu preciso socorrer os necessitados, eu preciso ajudar, tudo isso faz parte. Porém, como mulher, quem é o meu próximo? E eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo? Hoje tem sido muito comum, né, infelizmente, e eu falo isso entristecida, de uma forma, né, entristecida, a cultura mundana, a cultura de desvalorização da mulher, principalmente, né, pelo seu corpo, invadiu, inculcou de uma tal forma a nossa mentalidade de mulheres cristãs, a nossa mentalidade cristã, que hoje já é quase que intrínseco isso, né? Hoje, se você fala no meio das suas amigas, né, da igreja ou de algum lugar, ou lugar que você trabalha sobre modéstia, primeiro faça uma pesquisa rápida sobre modéstia. Modéstia, não, mas o que é isso? Não, essa palavra nem se usa mais. Exatamente, é isso que o Senhor tem tem me incomodado. Nós precisamos resgatar esses princípios. O que é princípio? O princípio é fundamento, é alicerce. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos estar com os nossos princípios fundamentados, nós precisamos estar com os nossos alicerces fundamentados na palavra de Deus. Porque como será essa próxima geração, né? E quando a gente observa, né, tudo isso, eu me parei, assim, pensando nisso, como eu tenho amado o meu próximo como a mim mesmo. Quando a gente pensa lá em Mateus, quando a gente vê em Mateus 5:28, que Jesus fala assim: se o homem que olhar para uma mulher e desejar em seu coração, ele já cometeu adultério com ela. E aqui Paulo fala em vários lugares que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então isso é uma coisa muito séria. E quando a gente fala de Mateus, né, até as pregações que eu particularmente já ouvi sobre isso, é sempre responsabilizando somente o homem desse pecado. Então é o homem que olhou e desejou, a culpa é do homem, porém, olhando, né, da perspectiva como mulher, por que o homem muitas vezes é levado a ter pensamentos pecaminosos? E na maioria das vezes nós somos as responsáveis por isso. Aí você vai me falar: ai não, Cris, eu não concordo, eu acho que isso não tem nada a ver, tá na cabeça dele. Eu não estou isentando o homem da responsabilidade dele. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu entendi. Não é somente a responsabilidade dele. Muitas vezes, eu vou dar alguns exemplos aqui práticos que eu tenho visto, presenciei, eu não estou inventando e nem que eu li, nem vi nada em rede social. Quantas vezes os irmãos na igreja, às vezes num culto de ações de graças, às vezes em um ensaio de louvor ou num culto fechado somente para líderes, algumas irmãs estão completamente com roupas inadequadas, tá? Então a roupa inadequada não é só aquela que é top, agora é cropped, né? Top e cropped e o shortinho jeans no culto, é óbvio, né? Tomara que você não vá assim pro culto. Mas muitas vezes a sua roupa tá tão provocante, a sua roupa tá tão justa, ou tão decotada, ou tão chamando atenção tanto para o teu corpo,
que os irmãos dentro da igreja, eu já ouvi testemunhos disso, já trabalhei muitos anos em escola com adolescentes e eu já ouvi essa reclamação, que muitas vezes, ainda mais para um jovem que é, né, uma época difícil, principalmente nessa questão sexual, que muitas vezes dentro da igreja eles são tão afrontados, né, tentados quanto é no mundo ou quanto é na faculdade. Isso com homens casados, com homens solteiros, com jovens, com adolescentes. Então isso me gerou um temor, Senhor, sabe por quê? A palavra de Deus fala que Deus é vingador daqueles que defraudam. E fala também que ai daqueles que fizerem tropeçar um pequenino. Pequenino não está falando somente de criança. Quantas vezes nós, nas nossas festinhas, né, confraternizações de família, ou mesmo na nossa casa para sair para colocar um lixo na rua, os nossos vizinhos, quantas vezes com as nossas roupas totalmente inadequadas, totalmente sem modéstia, nós provocamos os homens a terem esses pensamentos pecaminosos. E a mesma palavra de Deus fala que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E ela também fala que Deus vai se vingar. Então Deus é justo. E isso me trouxe um temor, eu gostaria que trouxesse um temor ao seu coração. É tão comum hoje, é muito comum, infelizmente, nos púlpitos de igreja, em palcos, né? Hoje nem se fala mais altares, o que deveria ser um altar, irmãs ministrando louvores, irmãs lá em cima, ou tocando, dançando, ou apresentando, enfim, no altar do Senhor, na casa do Senhor, com falta de reverência, com falta de modéstia. Isso é muito sério, isso é muito sério. Nós precisamos entender que Deus, primeiro, Ele vai trazer juízo para a casa dele. Não adianta a gente querer levar a palavra para o mundo. Nós não temos respeitado a casa do Senhor. Nós não temos respeitado o lugar, o altar, aonde é o lugar de nós entoarmos louvor ao Senhor. Aonde é o lugar de nós pregarmos, da palavra ser ensinada. E nós temos desrespeitado completamente isso. Como você tem se vestido para você ir trabalhar? Ah, mas não, tá, tudo bem. No domingo eu até vou, né, com roupa de ver Deus. Ah, mas a segunda, o que tem? Todo mundo usa esse tipo de roupa. Querida, você não é todo mundo. Você expressa um reino. Você é representante de um reino. E as suas vestes, ela fala sim. Ela demonstra o que está dentro do seu coração. E todo esse pensamento secular, né, feminista, que hoje, infelizmente, tem cegado a nossa vida, né, como mulheres, de que roupa não importa. Não, o que importa é o meu coração, porque Deus está vendo o meu coração. Sim, Deus está vendo o nosso coração. Só que a nossa roupa, ela vai expressar exatamente aquilo que diz o meu coração. Você gostaria de entrar, foi esse exemplo que eu pensei na hora. Se você está lá numa sala esperando para receber, né? Vai passar ali por um procedimento cirúrgico. Você já está toda acomodada na máquina, no centro cirúrgico, aguardando o cirurgião chegar. Qual seria o seu sentimento se entrasse por aquela porta o cirurgião, mas com roupa de banho, naquele lugar para te operar? Você ficaria totalmente tranquila? Que ao invés de estar com os instrumentos cirúrgicos, ele estivesse com uma bola de futebol ou com uma prancha de surf? Entende? Então você representa o reino. E quantas de nós temos feito homens, muitas vezes até dentro da igreja, quantas de nós temos levado homens a cometer o pecado do adultério? Porque a palavra é muito clara, Jesus é muito claro aqui. Cometeu adultério. Ele não fala igual um adultério, ele fala cometeu adultério. E quantas de nós seremos responsáveis por isso perante o Senhor? Porque Deus é justo.
Então não adianta nós darmos sopas para os carentes, fazermos caridades, não adianta, mas eu participo de todos os ministérios da igreja. Ok, se você não tem se apresentado com modéstia, com pudor, com como eu posso dizer aqui, com roupas adequadas, com uma postura adequada, feminina, não provocante. O seu corpo é para a glória de Deus, o seu corpo não é para atrair o olhar de outros homens. O seu corpo, para você, mulher casada, é para o seu esposo. Para você que é solteira, espera no Senhor. Porque se um homem, né, quiser casar com você por causa do seu corpo, sai dessa, porque não vale a pena, porque o corpo muda, tá? Então, isso é muito sério. Eu gostaria de deixar essa reflexão com vocês, mulheres, que vocês estivessem fazendo essa autoanálise. Como tem sido a minha postura? Como tem sido? Eu tenho revelado essa modéstia? Eu tenho revelado o reino? A minha roupa, quando eu chego num lugar, as pessoas... Eu não tô falando para você andar brega, para você andar sem se cuidar. Eu não tô falando disso. Muito pelo contrário, até por representarmos um reino, por representarmos, né, um Senhor que é exatamente o conceito de beleza vem dele. Acontece que hoje, muitas vezes, o que é belo se misturou com o vulgar, e isso entrou dentro da igreja. Eu estava há pouco tempo em um acontecimento, em um evento, né, de uma igreja, e onde havia uma mulher, né, fazendo ali algumas atividades, exercendo ali algumas funções, com uma roupa extremamente sensual, uma roupa extremamente justa, inadequada para qualquer lugar, né? Principalmente para uma igreja. E eu fiquei me pensando, como nós somos hipócritas, nós cristãos, porque se entrasse ali, talvez, uma prostituta, qual seria a nossa reação? Como nós agiríamos? Agora, como não era alguém, né, da classe elitista e da classe, né, de cima, como a gente se porta? A gente tem fechado os olhos para isso. Não vou falar nada não, né? Vou com essa confusão. Não é esta a questão. A questão é que nós temos negligenciado, nós temos afrontado, nós temos desrespeitado. É o nome do Senhor. Não se trata do seu corpo. Essa é uma mentalidade, meu corpo, minhas regras. É uma mentalidade de Satanás. É uma mentalidade dessa geração que tem sido escravizada por Satanás. E essa desvalorização da mulher, porque isso é desvalorização da mulher. O Senhor criou a mulher de maneira perfeita, com qualidades que só ela tem. Só que o nosso objetivo, o objetivo da nossa criação é engrandecermos o nome de Deus e sermos representantes desse reino aqui na terra. E como mulheres, nós não temos exercido essa diferença. Nós não temos feito essa diferença. E isso é muito sério. Então eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, refletissem sobre isso. E quando vocês fossem colocar uma roupa para ir ao mercado, para ir a um almoço de família, para ir a um culto, o meu corpo está chamando mais atenção do que a presença de Deus na minha vida? Eu vou levar homens ao inferno hoje? Quando eu sair de casa, eu vou provocar homens ao adultério e vou levá-los ao inferno? Vai ser responsabilidade minha o pecado deles? Amém? Então, que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando no seu coração, que isso seja um alerta para a sua vida em amor. Assim como eu não quero ir para o inferno, eu não quero que você vá, eu não quero que outras pessoas sejam levadas.
Então, que o Espírito Santo esteja causando esse temor que trouxe no meu coração, que possa causar no seu coração. E que nós, mulheres, possamos juntas resgatarmos estes princípios, essa modéstia, essa beleza que o Criador com a qual o Criador nos fez, com a qual há no reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. E mais uma vez, é um prazer ter vocês aqui conosco, tá joia? Na nossa casa, agora direto aqui de Minas Gerais, tá bom? Mas nós continuaremos os nossos papos por aqui. Deus abençoe.